Ah. Olá, gente! Hoje eu estou tendo o prazer de apresentar uma live aqui na pós-graduação da USCS em acupuntura e nós vamos conversar a respeito sobre o que é acupuntura e desmistificar um atendimento. Não vou fazer um atendimento ao vivo e a cores. Vocês vão ver como a gente faz um atendimento de acupuntura pessoal, que vai ter resultado na hora, ok? De alguns sintomas que a nossa paciente irá trazer. A acupuntura, gente, é um método que é incluso na medicina tradicional chinesa, né? A medicina tradicional chinesa, lá na China, ela trabalha com várias vertentes. Aqui no Brasil, a gente tem formação separadinha, né, cartesiana. E lá na China aprende tudo junto quando você se especializa em acupuntura. Então, lá na China é medicina tradicional chinesa. Então, a acupuntura é um método que a gente pode inserir tradicionalmente agulhas em pontos que nós temos no nosso corpo. Esses canais de energia ou meridianos se relacionam com órgãos e vísceras, ok? E aí, equilibrando essa circulação desses canais de energias energéticos, vão refletir no bom funcionamento de todos os nossos sistemas, né? Sistemas orgânicos, circulatório, do sistema nervoso, enfim, de articular, muscular, todos os nossos sistemas. Então, o que eu estou falando? Que a acupuntura vai atuar não só superficialmente, ele vai atuar, refletir em todos os nossos sistemas, sejam eles funcionais ou da cadeia muscular. Tradicionalmente, aqui no Brasil, é muito procurado para dores de cadeia muscular e articular, mas ele funciona para tudo. Então, quando o paciente nos procura, nós fazemos uma anamnese, né, um questionário, umas perguntas para saber quais são os sistemas que as pessoas estão em desequilíbrio. Nós temos como aferir métodos para confirmar o desequilíbrio, que são pontos que estão no tronco, que a gente vai confirmar o desequilíbrio, pontos que estão nas costas, que chamamos pontos moxo-dorsal, tá? Os pontos mos ficam no tronco e estão em cima dos órgãos. Trabalhamos com vários meridianos. Temos uma cadeia principal, que são os meridianos principais, que são no número de 12 meridianos. E todos eles refletem em um órgão e numa víscera. Tá? Então, eles vão, no nosso nome em português, vão chamar meridiano do pulmão, meridiano do intestino grosso. E eles são 12. Então vamos lá, vou falar todos para vocês guardarem. Então, pulmão, intestino grosso, coração, intestino delgado, rim, bexiga, fígado e vesícula biliar. E nós temos 2 meridianos que são sistemas que eles vão cuidar dessa circulação dos meridianos subcutaneamente, aonde estão os pontos de acupuntura. E isso vai refletir no bom funcionamento orgânico, e a medicina chinesa é baseada no funcionamento orgânico como os nossos sistemas, né, como nós estudamos aqui ocidentalmente, e também reflete nas emoções, nas dores articulares, nas tendinites, nas bursites, na ciatalgia e também os problemas estomacais, que são para nós chamados de gastrite. E na medicina chinesa a gente vai sempre falar, ele está com calor de estômago, precisamos acalmar esse estômago. E aí a gente vai ter pontinho para acalmar essa função do estômago e refletir na circulação energética e reflete no nosso sistema orgânico. Tá? Parece complexo, né? Mas é mais fácil do que o pensamento ocidental. Tá? Ele aqui no Brasil, ele é oferecido como pós-graduação na área da saúde. Então, todos os profissionais que se formam
na área da saúde, né? Seja fisioterapia, educação física, medicina, biomedicina, nutrição, né? Farmácia, enfim, todos os profissionais que se formam nessas áreas, na área da saúde, pode se especializar. Inclusive os tecnólogos, por exemplo, quem faz um tecnólogo em estética pode fazer especialização de acupuntura. Não falei psicologia, mas trata também os problemas emocionais. Vou exemplificar, ok? O nosso coração, que é representado como a nossa bomba, né, que leva sangue, faz a separação do puro, do impuro, quer dizer, do sangue arterial e venoso, né? Ele vai bombar esse sangue. Nosso coração cuida muito e de perto de todas as nossas emoções, que na medicina chinesa chama distúrbio do Shen. Ok? Então, a gente pode equilibrar as emoções através de pontinhos do meridiano do coração, né? O que eu tenho que falar para ficar bem claro que a medicina chinesa, a acupuntura, que é a live é a acupuntura, ela é fundamentada energeticamente. Então, nós temos os meridianos, que são os órgãos, como eu citei, que tem a ver com a energia yin, né? Noite, mais frio. Os órgãos são os mais profundos, que tem a sua função mais protegida, mais elaborada. E temos as vísceras, que têm a energia yang, né? E que vão passar na parte mais externa do corpo e são de forma complementar do órgão e víscera, né? Por isso que eu apresentei em parzinho. O pulmão, ele energeticamente é ligado com a energia do intestino grosso. Então, pulmão, ele é um órgão, Zang, ele tem a função de distribuir o Qi, a energia para o nosso corpo, e o intestino grosso, ele passa no caminho das vias respiratórias. Então, eles se complementam pelo trajeto e pelas funções, né? O pulmão, por exemplo, respira o ar puro e manda embora o que a gente não está aproveitando. O intestino grosso faz a última absorção de líquidos e a excreção dos alimentos sólidos que a gente não tem necessidade. E o trajeto se complementam. E assim, da mesma forma, o coração conversa com o intestino delgado, separação de puro e impuro, e o coração tem a ver com a circulação arterial e venosa, e eles se complementam, né? O fígado e a vesícula biliar, que na nossa medicina é bem claro, que é uma função complementar, né? O fígado é a nossa indústria química, e aí a vesícula biliar, o fígado fabrica a bile, manda para a vesícula biliar reservar e soltar no organismo quando a gente precisa na digestão, né? É o nosso rotorruter, eu brinco, que ele vai eliminar as gorduras orgânicas, mandando para o intestino. Ai, mas professora, eu não tenho mais a vesícula biliar. Ah, mas a função do meridiano continua existindo, tá? Então, os pontos da vesícula biliar, se você tirou a vesícula biliar, ainda vão funcionar energeticamente, né? Com uma falha final que não temos mais a víscera, mas funciona. E tem a ver com as emoções também, já vou falar disso, tá? Aí depois temos rim bexiga, né? O rim, que também tem a ver com a seleção, né, dos líquidos puros e impuros, ajuda na distribuição de Qi e manda para a bexiga colecionar a urina, e aí chega uma hora que precisa excretar. E as funções circulação e sexualidade ou pericárdio tem a ver com o músculo pericárdio que está em volta do coração, né? A proteção da função do coração e também da sexualidade, né? E o triplo aquecedor, ele tem a ver com a função superior, média, inferior, cardiorrespiratória, digestiva, geniturinária. E isso vai fazer com que complemente toda a circulação energética, né? Todos os nossos meridianos yins, que tem a ver com os órgãos, passam na parte interna da
onde faz sombra no nosso corpo. Então, na parte interna do braço, na parte interna das pernas, né? Mais na frente do corpo. E todos os meridianos yangues que têm a ver com as nossas vísceras passam na parte externa do nosso corpo, onde quando a gente está em pé olhando o mar, que o sol bate na gente, queima mais a parte alta do corpo, costas e a parte de fora do braço. Então, é onde passa a energia yang e as vísceras, é onde estão os pontos. E ponto, como que é que isso funciona, né? Então, já tem comprovação científica que os pontos, eles têm uma natureza elétrica diferenciada, eles são mais abertos. A bioimpedância é diferente. Então, mais abertos para receber estímulo. Quando a gente coloca a agulha, que é o tradicional, né? Mas ele vai fazer com que a circulação de energia aconteça. Existe uma conversa do externo para o interno. Então, quando a gente passa a mão no ponto de acupuntura, um famoso aqui, G4, a gente massageando já tem uma reação orgânica. Tá? Eu convido vocês para massagear o IG4, para vocês sentirem como tem um dolorido. Esse ponto, tradicionalmente, é conhecido para dor de cabeça, para tensão de maxilar, para tensão de pescoço, de ombro, mas ele também atua na parte respiratória, porque o meridiano de intestino grosso, ele vem subindo pelo rádio, né, na parte yang, porque ele é víscera, e vai passar na garganta e terminar do lado da narina, que tem a ver com as vias respiratórias. Por isso que ele é amiguinho do pulmão, né? E desta forma, ele vai tratar, os meridianos tratam por onde ele passa e também por onde a sua função. Então, vamos falar um pouquinho de emoção, para depois a gente chamar a nossa paciente e fazer um atendimento para vocês verem como a gente trata as pessoas, tá? A gente aprende isso no curso de pós-graduação, já abrindo a vertente que quando o nosso curso de pós-graduação, para quem está inscrito na live, tem um desconto de 20% nas mensalidades e a isenção da inscrição, ok? Então, se você está assistindo a gente, quer estudar acupuntura, vamos lá, tem que se inscrever e mostrar que você assistiu a nossa live, tá bom? Que já é um início para quem não conhece a acupuntura. Para quem já conhece, vai ser complementar, né? Darei dicas importantes. Enfim, o pulmão, o intestino grosso, ele tem a ver com os nossos sentimentos de angústia, tristeza, coisas que você não consegue expor, que você guarda no tórax. E aí, é essa emoção que vai tratar. Então, e intestino grosso tem a ver principalmente com todas as insatisfações de vida que vão levar a essa tristeza, ok? Trazer essa tristeza. É uma pessoa enfesada também, né? Que não tem o intestino funcionando adequadamente. As emoções do coração e intestino delgado têm a ver com alegria, afetividade ou o excesso de alegria, pessoas que estão sempre rindo, complemento a frase com uma risadinha, né? Ou a falta de alegria, pessoas que não conseguem se alegrar, mesmo em situações que deveriam se alegrar, né? Fígado e vesícula biliar tem a ver com raiva, tem a ver com coisas que você guardou e aí tem aquela crise de raiva, ou quando tudo irrita, tudo incomoda. Então, tem a ver com, a gente vai tratar com fígado e vesícula biliar. Rim bexiga tem a ver com medo e insegurança. O equilíbrio é o medo basal, o medo que te protege, ok? E quando você não tem medo, a audácia, você comete coisas que vai pôr em perigo sua vida, por exemplo. E quem tem excesso de medo vai pensar se vai na padaria comprar pão, porque tem excesso de medo, a insegurança, tá? Então, isso tudo é trabalhado
pelos meridianos, não só o funcionamento orgânico. E também temos cada órgão e cada víscera cuidando de uma função. O pulmão, por exemplo, trata problemas de pele, né? O retorno circulatório, claro, tem a ver com o coração, né? E é toda a circulação sanguínea. Fígado e vesícula biliar, ele trata a acuidade visual, inclusive, tá? Além do funcionamento de fígado e vesícula biliar, ajuda a filtrar lá a indústria química do fígado, né? Na medicina chinesa, a distribuição do seu qi, né? E rim bexiga tem a ver com os orifícios, o alimento dos orifícios, a umidificação dos orifícios, ele colabora. Então, é bem amplo. Então, ela é fundamentada sempre pela energia yin e yang. Os órgãos yins, vísceras e yangs. E isso abre um leque de sistemas no reflexo orgânico para ter equilíbrio, tá? Então, isso é uma pincelada muito grande, né? Só por curiosidade, a medicina chinesa existe entre 5 e 6 mil anos, é antes de Cristo. O primeiro livro escrito fica na dúvida se é 300 anos antes de Cristo ou 500 anos antes de Cristo, porque a primeira publicação aconteceu nessa fase. Então, até chegar o homem poder escrever, temos esse livro que chama A Imperador Amarelo, tá? É um tratado de acupuntura através do Imperador Amarelo. É famosíssimo, todo mundo que estuda acupuntura vai atrás. Mas eu, professora Suzete, tenho 4 livros publicados e 3 da Editora Forte, que tem a ver com uma relação próxima com a nossa pós-graduação, tá? E numa próxima live a gente fala dos livros. Agora eu já estou com uma pessoa aqui para a gente poder atender. E aí, quando a gente começa o atendimento, quando o aluno chega nesta fase de atendimento, nós temos ambulatórios, onde os pacientes vêm até nós, no final de semana que acontece o curso, e a gente faz uma ficha de atendimento, que é um questionário, para saber por que a pessoa nos procurou, relacionar com esse sistema de órgãos e vísceras e saber quais os pontos dos meridianos a gente pode ponturar. Eu tenho a proposta hoje de também atender com material não invasivo, que é através do stipper. O stipper chama-se estímulo permanente. São pastilhas que a gente utiliza tanto na acupuntura auricular, que são os bem pequenininhos, né? Eles são muito pequenininhos, eu vou colocar na nossa amiga. Então, eles têm uma coisa bem pequenininha, deixa eu ver na tela, né? E aí, depois eu vou pôr individual na orelha da paciente para ela ir embora. Ele não perfura, tá? E temos o corporal, que é maiorzinho, tá? Que é colocado nos pontos de acupuntura. Tá? O que é o stipper, gente? O stipper, ele é uma pastilha de tecido, de um tecido, e é impregnado o silício orgânico. O silício orgânico é retirado do cristal de quartzo branco, tá? E ele vai no ponto de acupuntura, né? Como ele é mais aberto, a ação no ponto de acupuntura, ele vai transformar o desequilíbrio, o que não está em equilíbrio, transforma ele em harmônico e ajuda na circulação dos meridianos. E a gente coloca no ponto e fica 5 dias. Pode molhar, preciso trocar o micropore, pode trocar, mas por 5 dias. Ele tem ação só de 5 dias. E aí depois a gente pede para retirar e jogar fora. Então é um jeito de praticar acupuntura de um modo não invasivo, tá? E hoje, com a inscrição de vocês, a faculdade vai sortear um kit que nos foi doado pela empresa Stipper, onde tem o stipper corporal,
o stipper auricular, temos o creme stipper, que é utilizado para estética, passando no rosto, vai um folheto junto orientando, e temos os suplementos, que são 2, que contém silício, ácido hialurônico, né, vitamina D, para complementar a nossa alimentação e nos nutrir. Então, uma pessoa vai ser sorteada desse kit completo do mundo do stipper. Ah, e tem uma necessaire para você guardar, o que vem junto, tá bom? Agora eu vou chamar a nossa paciente, que chama-se Alcione. Vou conversar com ela, que ela está aqui do lado. Oi, Alcione. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Você veio nos procurar por acupuntura. Certo. Me fala a reclamação mais importante para a gente tratar, para começar. Mais importante, eu acho que cólica. Cólica menstrual? Uhum. Tá. E aí, isso reflete em outras dores ou só fica na Eu cólica? percebo que quando eu tenho cólica menstrual, vem junto a enxaqueca. Ah, enxaqueca. Nesse período, geralmente é específica para esse período. Tá. A enxaqueca, gente, é dor de cabeça, né, que ela sente. Aí a gente tem que saber onde dói essa cabeça, principalmente, onde começa a doer, tá? Vamos lá? Essa região lateral aqui. Desse lado não dói. Sempre deste lado aqui. Do lado, na metade da face, né? Nós temos um jeitinho da gente colocar sobre dor de cabeça. Quando dói dos lados, tem a ver com o meridiano de vesícula biliar, que ele faz uma passeada aqui do lado da cabeça, e aí é um desequilíbrio ligado a esse meridiano. Lembrando que fígado e vesícula biliar tem a ver com as emoções da raiva guardada, que não é externada, e ele, através do seu fluxo de Qi, ele comanda o sangue para onde precisa ir. E essa cólica menstrual, ela passa durante o fluxo ou ela não persiste todos os dias? Geralmente no primeiro ou no máximo terceiro dia. Quando você início do menstrua. ciclo. Tá. Isso. Aí quando vai terminando o sangramento, melhora. Isso. Tá. Isso é característico de uma subida de yang de fígado, que é como nós falamos, né? E como é que é? Você fica brava bastante? Fico. Às vezes eu fico. Carinha. Às vezes eu fico, É às vezes normal eu fico ficar emotiva, brava. eu oscilo. Tem vezes Na TPM ou durante a menstruação? Às vezes é antes ou às vezes é depois. Depois. Ou durante, Tá. né? Tá. Ou durante, quer dizer que às vezes, né? Isso. Tem mês que é mais, acontece mais e tem mês Tem mês que eu não sinto nem dor de cabeça, nem cólica, assim, oscila muito. Tá. Não é assim, todos os meses são iguais, oscila bastante. Tá. E a dor de cabeça lateral. Para ela é lateral direita. Às vezes tem gente que tem lateral direita, depois na esquerda, às vezes é dos dois lados, né? E está relacionado ao fluxo menstrual, né? As dores de cabeça acontecem em outros momentos também, sem ser o fluxo menstrual? Muito raro. Muito Quando raro. tem É a dor de mais... cabeça comum, não cefaleia. Tá. A gente tem uma fichinha de atendimento, onde eu faço anotações dessas reclamações, porque quando ela voltar, eu não preciso perguntar de novo, só pergunto se ela melhorou ou não, né? Então, a gente vai anotando essas dicas e vamos relacionando com os sintomas, né? E a melhora desses sintomas. Também, outra coisa que acontece, tem coágulos no sangramento? Quando tenho muita cólica, sim. Isso. E aí, quando diminui os coágulos, melhora. Né? Então, também tem a ver com a estagnação de sangue de fígado, que traz essa propensão. Então, a gente vai vamos tentar tratar, confirmar isso. A gente observa a língua do paciente para confirmar esse sintoma. Tem uma regra de dor de cabeça, seja ela, porque a gente não vai chamar de enxaqueca, porque não é o que a gente, como a gente classifica. A gente pode classificar por deficiência de sangue, não tem nada a ver com anemia, é o sangue que não está chegando aonde está precisando, tem a ver com estagnação de sangue que combina com esses coágulos, ok? E tem a ver também com o calor de fígado, aquela subida.
Então, eu preciso perguntar, quando você fica com raiva, você estoura ou você fica Hulk ou fica irritadinha? Eu fico irritadinha. Irritadinha, mas não fala, só dá umas indiretinhas. Ah, eu oscilo também, viu? Ah, Tem coisa então que chega agora no tem coisa ponto, que eu falo. e fica brava, e aí fica magoada, Se for no período menstrual, sim. Senão depois, aí depois de um tempo passa. Tem a ver com o sangue, essa coisa. É bem feminina, né? Porque só nós mulheres menstruamos. É. Não tem jeito. Você toma pílula? Não, Não, não toma, tá. Já tomou? também não. Não. Tá. Prefere tratar de outra forma. Que bom, porque isso é muito bom, tá? Eu vou pedir para você mostrar a língua para lá, ó. É uma coisa que a gente não faz aqui na nossa cultura, né? Ela tem... Percebe que a língua mexe sem querer. E isso mostra que ela tem vento de fígado. Guarda e mostra de novo. Pode mostrar. A língua me mostra o calor de vesícula biliar, porque tem umas bolinhas vermelhas, e me mostra que o pulmão, que também tem uma tristeza guardadinha aí. Né? Tô certa? Pode ser. Então, a gente, olhando a língua, a gente observa também os sentimentos. E temos uma aula específica nisso no curso. É bem gostoso de perceber e para a gente entender. Nós temos uma teoria que chama 5 elementos da natureza, tá? Então, os elementos vão conversar entre si. O elemento do fígado e da vesícula biliar tem a ver com a madeira primavera. Tá? Nós estamos no momento madeira primavera e ela está de verde, tá? Que combina com o elemento em desequilíbrio. E o elemento metal, que tem a ver com pulmão e intestino grosso, ele comanda, ele ajuda a controlar essa madeira. Tá? E ela fala da tristeza, da angústia também, que ela tem marca na língua, que ela não me contou, né? Eu que vi na língua dela, né? Então, aí é um jeito da gente confirmar se tem o desequilíbrio ou não. E na primavera venta muito, tem vento. E aí a gente chama de vento de fígado, por isso que a língua tem esse movimento involuntário que fica mexendo. Ou pode ser também uma pálpebra que pula, tá? E então é uma coisa bem interessante. Pois não, tem uma pergunta. Caiu a live. A gente só está ajustando aqui. Né? Aonde caiu? Porque teve interferência. Não, mas tudo bem. Qual parte? Qual parte? Até... Atendimento, acho que seria bom repetir o começo do atendimento. Tá. Você fala também do atendimento e você também fala o que vai acontecer. Você já vai explicar, olha, estou fazendo atendimento com ela. Acho que então do início, praticamente, né? Então, tudo bem. Ao vivo é assim. É? É. Ao vivo. Tecnologia. Ele vai ver que deu uma queda de luz, um pico. Ventando bastante, né? Hoje, nem tanto. Na quarta-feira, Deus me livre. Você tinha que segurar, tinha hora. Minha língua também tem frisadinha no entorno? Aqui, assim, ó. Tem, que é Sempre baço fica. pâncreas. É baço pâncreas. É? A gente come tudo que intoxica baço pâncreas. A gente adora pão, macarrão, pizza, doce. Ah, você já até sabe. Ó, já dá para ser minha assistente. Falei, nossa, agora todo mundo vai ver que eu sou raivosa. Oi. Podemos voltar? Oi, gente, de volta. A transmissão caiu. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, onde tem muitos ventos acontecendo e deu uma queda no sinal e estamos de volta. E estou fazendo um atendimento, né? Fiz algumas perguntas. Ela tem a reclamação de cólica menstrual para a gente engatar, né? No que temos que falar. Ela tem reclamação de cólica menstrual no início da menstruação, né?
que para nós essa é subida de yang de fígado, calor de fígado ou subida de yang de fígado e vesícula biliar, porque eles são parceiros, tá? E conversando com ela, ela é irritada e de vez em quando ela explode, que é bem, combina bastante com o elemento madeira. Na nossa sociedade tem muito isso, a gente não é incomum, né? Mas a gente pode equilibrar para ela não ter esse sofrimento e não ter as cólicas. Ela costumou dizer também, contou para a gente, que ela tem coágulos. E os coágulos, quando dilui, a gente sabe que a cólica melhora, né? Então, a gente pode tratar a Alcione, a nossa paciente, para que não forme esses coágulos e ela não tenha essas cólicas, não tenha essa dor, porque é muito incômodo. E também, junto, ela tem cefaleia, de um lado só da testa, vindo para o lado, que também tem a ver com o meridiano de vesícula biliar, que passa nessa região. Então, fiz todas essas perguntas, anotei na ficha de atendimento, tem uma aula na pós-graduação só dessa ficha de atendimento para a gente aprender a relacionar e depois a gente consulta, olha a língua dela e confirma a pulsologia para saber se o meridiano de vesícula biliar e fígado é mesmo a causa. Como ela fala que depois fica entristecida depois dessa, então também tem a ver com pulmão e intestino grosso, que tem a ver com o elemento metal, e a madeira, fígado e vesícula biliar tem a ver com o elemento madeira, que tem a ver com a cor verde, a cor que ela escolheu hoje para vir, que está, querendo ou não, ajuda a tratar, né? Hoje você está menstruada? Não. Não? Quando você menstruou? Acho que uns 15 dias. Você está no período fértil. Sabe que tem gente que tem todos esses sintomas quando ovulam, né? Não fica mais irritada quando você ovula? Não observa? Geralmente no período mesmo da menstruação. Da menstruação. No pré-menstrual ou só quando Isso, menstrua? Isso. Uns 5 dias. Uhum. É o sofrimento, né? Ela vai mostrar a língua para nós, mostra para a câmera, aí vai dar um zoom, percebe que a língua treme, sem ela querer. Isso. Esse movimento involuntário, aguarda um pouquinho para mim. Esse movimento involuntário chama-se vento de fígado. Eu vou mostrar de novo, tá, gente? O pessoal da câmera aí, eu vou mostrar de novo a língua, porque tem uns detalhes bem importantes. Agora põe para fora de novo. Dos lados tem a ver com fígado e vesícula biliar, que num lado principalmente tem umas bolinhas vermelhas. E tem um pouquinho de estagnação, um calor de estômago, que é essas fissurinhas lá no meio. E na região de pulmão, que é bem aqui na pontinha, tem umas marcas. Que aí eu falei, foi quando eu perguntei para ela se ela tinha algumas tristezas. E ela falou que tinha, né? Coisas que a gente guarda, né? Cada um tem as suas tristezas, os acontecimentos de vida, e tem os alegres e o triste, e às vezes a gente não lida bem com isso e fica guardado. E o corpo me mostra na língua, tá? Então, agora eu vou sentir a pulsologia. Nós temos 3 posições superficiais, que a gente vê as vísceras do lado direito, e as profundas, os órgãos, né, desse lado, pulmão, que é o lado direito, baço, pâncreas e triplo aquecedor. Circulação e sexualidade profundo. E está deficiente no baço pâncreas. Vamos pedir para ela mostrar a língua de novo, para a gente confirmar. Percebe que tem umas marquinhas do lado, né? O vento está cada vez pior, porque a exposição só piora. Essas marquinhas do lado de dente tem a ver com baço pâncreas, e no pulso dela está deficiente. Então, a gente tem que usar pontos que melhorem essa energia, ok? E aí, no pulso esquerdo, eu vou ver as 3 posições. Eu tenho que abraçar para pegar direito. Agora sim, ó. Aí eu vou ver no profundo coração, no profundo fígado e no profundo rim. Vou pôr com a outra mão para vocês conseguirem ver, só para ficar mais exemplificado. É na artéria, né?
radial. E aí eu sinto como que tá em cada dedo o batimento, se tá forte, se não tem tônus, se é muito rápido, se é muito lento. É uma confirmação das reclamações. E aí, em cima disso, eu vou buscar pontos que possam equilibrar esses sintomas. Hoje ela está sem essa dor, mas aí depois, daqui 15 dias, ela vai me contar como foi a menstruação dela. Se melhorou, se a dor de cabeça foi menor, se teve menos coágulo, tá? E como tem a ver com o elemento madeira, temos sabores que equilibram. Vou pedir para ela tomar limonada sem açúcar diariamente, que vai ajudar a não formar esses coágulos. Também colabora, tá bom? Vou pedir para você deitar. Tá bom. Você gosta de limão? Gosto. Ela pensou. Eu gosto mas, porque às vezes me dá uma certa dor de estômago, mas eu gosto. Então, aí eu mas evito. toma, quando você tomar um suco, toma uma limonada, não... Com mais água, né? com mais água, para não doer o estômago. E assim, para você ajudar seu fígado a não fazer essa estagnação. Tá. Vou tirar as coisas da maca para nossa amiga deitar, a nossa paciente que está nos ajudando hoje. Muito obrigada por vir, tá? Imagina. Vou segurar a maca para Tá. você, para a maca não mexer. Isso. Ai, tira o sapato de Peraí, deixa eu tirar. Peraí. Pode ser na maca mesmo, para não ter perigo. Porque tem os pontinhos, né, dos meridianos. Eu vou pegar o coxo para ficar mais confortável para você. Aqui. Vamos lá. Levanta o outro também, por favor. Deitei. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Estamos com a câmera agora aqui. Tá muito baixa essa cabeça. Acho que eu vou melhorar essa posição da sua cabeça. Tá. Para ficar mais confortável. Deixa eu pôr. Pronto. Aí. Melhorou? Uhum. Sempre a gente tem que prezar pelo conforto do paciente, porque nós vamos ter que fazer circular a energia. E se a gente não der conforto para o paciente, isso não acontece. Tá? Não vai ter condição de acontecer, enfim. Eu vou confirmar a pulsologia deitadinha, tá? Tô sentindo aquela artéria que eu mostrei para vocês, do lado direito. Eu sinto o batimento. Isso. E vou sentir agora na mão esquerda. Eu tenho que parar de falar para sentir o batimento, tá? É rapidinho. E aí, agora, eu vou pegar o material, que são agulhas, essas agulhas, elas são individualizadas, tá? A gente tira, são descartáveis e elas são individualizadas. O que é agulha individualizada? É a agulha que vem dentro do mandril, tá? A agulha está aqui dentro desse mandril, que é um tubinho, e ela vem travada, é uma agulha maravilhosa. Então, é uma agulha fininha e que a gente vai colocar nos pontos para equilibrar a nossa amiga, tá? Vamos lá? Vou iniciar. Eu faço uma asepsia de mão, né? Eu já lavei as mãos antes de chegar, né? Da paciente chegar, já estão limpas, né? A gente usa álcool 70, tanto na minha mão como na limpeza da pele da paciente, tá? Quando vai usar a agulha, vou pegar um pedacinho de algodão
ou gaze, um pedaço de gaze, tanto faz. E vou limpar as áreas que eu vou colocar a agulhinha. Vou perguntar para minha paciente, você já recebeu acupuntura? Já. Tá, então é uma picadinha, não é para doer forte, né? Não precisa doer para ser bom o tratamento, tá? E também não pode ficar a pessoa sentindo a agulha, porque se ficar sentindo a agulha, você não relaxa. E aí não acontece o que a gente quer que aconteça, o tratamento, tá? Então, agora eu vou pegar a agulha que tá travadinha dentro do mandril, ó. Vou encostar o mandril no ponto, vou pegar o primeiro ponto, que é o baço pâncreas 9, que é para ajudar, e empurrei, coloquei. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Deu uma dorzinha? Nem Nem senti. senti. Às vezes acontece uma picadinha mais doloridinha, tá? Mas não pode ficar sentindo. Se você ficar sentindo, você me avisa que eu tenho que mudar a posição, tá? Isso é uma atenção que a gente dá para o paciente, para ele se sentir confortável, né? No atendimento, tá certo? E aí eu vou colocar no ponto de tonificar a energia do rim. A energia do rim tem a ver com o elemento água. Quando a gente faz o elemento água circular bem, ele vai nutrir o elemento madeira. A gente joga água na plantinha para a plantinha ter uma manifestação de vida equilibrada. No nosso organismo é esse pensamento. Se eu tiver uma função do meridiano do rim, eu estou falando de canal de energia do meridiano do rim, tá? Não tem a ver com o sistema ocidental, é o sistema oriental, como eu falei no começo da live, ok? Aumentando a água no organismo, ele vai nutrir o elemento madeira e vai diluir esse coágulo, entendeu? Esse é o pensamento, tá? Vai fazer com que o sangue seja... Porque boa parte do sangue é de água. Então, contendo a água, a gente vai melhorar o elemento madeira, tendo uma água que nutra a madeira e nutre fígado e vesícula biliar. E aí, esse sangue vai não ser tão grosso, vamos falar assim vulgarmente, né? E fazer coágulos. Então, esse é o pensamento da medicina chinesa, né? Que você tem que equilibrar os 5 elementos da natureza e aí equilibra o funcionamento de órgãos e vísceras. Vamos lá. Como ela tem que fazer circular, além da gente nutrir a água, a gente vai fazer um ponto famoso, E36. Ele é yang, é uma víscera, então ele está do lado de fora do corpo. Nós vamos pôr o E36 para nutrir o organismo, fazer circular. Então, a gente manda a água para o fígado, tudo bem? Manda água para o fígado. E aí, tem as vísceras que têm a ajudar a excretar. E o meridiano de estômago, ele ajuda a fabricar o Qi do organismo, para que a gente tenha Qi, para que o movimento energético aconteça, tá? É tudo amarrado um no outro, é bem interessante. Tá? E vou ter que pôr um ponto que é de vesícula biliar, é o lado direito que dói, tá? Eu vou pôr do lado esquerdo e direito, porque os meridianos são bilaterais, tá? Então, vou colocar nos 2 pés, porque a reclamação tem a ver com a dor de cabeça bilateral. Eu escolhi somando com o sintoma. Esse lugar tem menos tecido, aí a gente vai mais delicadinho ainda. É um ponto que leva água para a vesícula biliar. É um ponto que eu vou deixar, inclusive, para a paciente aprender a se automassagear nesse ponto, porque se vier a dor de cabeça, ela pode fazer massagem nesse ponto e ter um alívio, tá? Promover um alívio. A gente também pode se autotratar, viu, gente? A gente pode se colocar. E essa coisa do stipper é muito interessante, porque
funciona, a gente se coloca mesmo, aprende o ponto que o seu acupunturista vai usar e você pode se colocar para não ter o sintoma de cólica. Vamos lá. Eu estou pondo do outro lado a mesma coisa que eu pus nesse pontinho aqui, tá? Porque é muito importante, porque é o lado que dói. Tudo bem, Alcione? Tudo bem. Tá. Se doer, você reclama, tá bom? Não tem perigo. E esse cuidado e carinho é muito importante, porque a pessoa está sendo agulhada. E culturalmente, levar agulhada, no nosso país, tem a injeção, a vacina que dói. Então, tem essa conotação. Mas é muito diferente, porque a gente só insere a pontinha. A agulhinha ficou em pé, percebam essas agulhas do joelho. A agulhinha ficou em pé, não aprofunda, não entra lá no profundo do músculo. É bem superficial, porque a energia percorre subcutaneamente, tá? Então, é bem interessante. Agora eu vou fazer um ponto aqui em cima para circular. Vou pôr desse lado para vocês verem, que é mais fácil. Olha aqui no braço. Dá um close para mim no braço, por favor. Que é o IG11. Tá? Ó o braço, gente. Aqui, IG11. Ele, junto com o E36, lá no cotovelo, faz circular a energia alto e baixo. Tá? Então, é um jeito da gente trazer. Eu vou levantar o braço para ver se entra na câmera. Não. Depois a gente mostra com detalhe, tá bom? O IG11. E vamos colocar mais um pontinho no braço para circular alto e baixo. Como é que você tá, Alcione? Tranquilo. Tudo bem? Aí, esse é um ponto do triplo aquecedor que eu contei para vocês, que vai circular a energia, ajudar a fazer a circulação de energia, tá? E tem um ponto que a gente pode fazer na cabeça, que é para atuar na dor de cabeça. Que vai relaxar, vai dar um soninho e uma preguicinha de trabalhar. Eu vou chamar o Diego, que ele é meu assistente aqui de câmera, só para ele me dizer se tem alguma pergunta ou não. E aí, Diego, não? Aqui, isso, obrigada. Aqui, ele está mostrando que ele é o ponto em Tang, né? Que ele é um ponto que dá uma relaxada. Se você quiser fechar o olho, você pode, porque já senti que o seu olho relaxou, né? E aí tem nos braços aqui, ó, nos pontos TA5 e o IG11, que é para ajudar a circular alto e baixo. Pronto. Consegui um relaxamento da Alcione. E aí agora a gente tem que esperar 20 minutos para depois colocar, eu coloco o stipper para que ela tenha o tratamento completo. Se fosse hoje que ela estivesse com cólica, a gente utilizaria pontos na região do abdômen. Mas como não é o caso hoje, eu estou tratando ela para evitar que ela tenha cólica e a dor de cabeça. Então, a gente colocou ponto nos sistemas de meridianos para circular a energia, refletir no corpo dela e para quando vier a menstruação, ela não ter
problemas, tá bom? Ela não ter a cólica, ou no começo pode ser que venha a cólica, mas venha mais suave. E aí ela vai, nos retornos, a gente vai conversando e a gente vai tratando até chegar no ponto de não ter mais cólica, né? E é muito importante ter os sabores, né? Como eu falei, o elemento madeira tem a ver com fígado e vesícula biliar, e o sabor equilibrador da madeira é o azedo, né? O alimento azedo. Então, o limão, que a gente tem o hábito de tomar limonada aqui, né? Então, a gente misturou o suco de limão com água, né? Não pode adoçar. Então, eu recomendo que ela tome, tá? Então, é uma dica para dar o apoio. Vamos lá, chegou uma pergunta. A Meri Lopes está perguntando: os pontos das mãos Tung e TBA podem ser utilizados como acesso aos meridianos? Ponto das mãos do método Tung, é isso que ela está perguntando? O método Tung, ele tem um raciocínio próprio dele de trabalhar, né? Não é o que eu estou mostrando hoje nesse atendimento, mas pode sim utilizar os pontos, porque ele tem um raciocínio de energético também, tá? É uma coisa mais específica, o método Tung, mas ele pode ser utilizado sim. Ah? Tem mais uma. A Meri Lopes está perguntando: como a ação laser hoje atua nos campos meridianos? Então, o laser, a gente utiliza, ela perguntou, desculpa, ela perguntou a pessoa que está assistindo como o laser atua nos pontos. Então, como eu falei, a bioimpedância do ponto é menor na área do ponto, ele é uma coisa mais aberta. O laser a gente coloca na posição correta, então a gente usa 2 joules para sedar e até 6 joules para tonificar, mas o objetivo do laser mesmo é harmonizar. Então, você colocando em pé no ponto, ele vai ter a ação da agulha, tá? É mais complexo, mais comprido, mas também é uma maneira da gente utilizar. Quem tem medo de agulha, a gente pode utilizar o laser, né? Se você tem um laser e já usa, pensa na quantidade de joules, 2 joules, 6 joules. Então, 2 seda, 6 tonifica. Mas é bem específico para quem tem o laser, né? Aí tem mais uma, a última. Qual sua opinião acerca do espelhamento e do método equilíbrio para a indicação dos pontos de aplicação? Espelhamento. Eu não sei dizer o que você quer dizer com espelhamento, tá? Eu gostaria que você me colocasse melhor o que você fala espelhamento, né? Os pontos de acupuntura, gente, eles podem ser estimulados de muitas formas, né? O tradicional é a agulha, acus, né? Que é a agulha, né? E acupuntura, né? Coloca a agulha no ponto e faz circular. O método de espelhamento seria de palpar, é isso que você quer saber? Vou esperar você me explicar, tá bom? Que aí eu posso trazer para o nosso conhecimento do que você está perguntando, qual é a sua dúvida, né? Uma coisa que a gente pode fazer para confirmar, aproveitando a paciente, é utilizar os pontos que estão em cima dos nossos órgãos, né? A gente palpa e aí vai sentir se está muito duro, muito rígido o ponto, é um ponto que a gente tem que ir buscar na sedação, né? E se tiver muito frágil, muito deficiente, ele é um ponto de tonificação, que vai lá no profundo, ok? Então, eu vou palpar esses pontos na nossa colega, né? Vou pedir, será que podemos... Isso, dói? Não. Tudo bem? Tá, eu posicionei o braço dela para ela não ter dor, ok? E aí eu vou palpar as áreas do ponto. Nessa área do TA médio, tem o estômago e tem fígado e vesícula biliar do lado direito e baço pâncreas do lado esquerdo, que foi os órgãos que a gente tratou, né?
enfim. Eu vou pegar o umbigo e o fímbrio externo. Na metade de distância é o estômago, tudo bem? Dói? Não? Então, tá. Eu já punturei, então a reação dela poderia ser dura ou mole. Está em equilíbrio, né? Eu vou na vesícula biliar, é desse lado direito, eu só vou demonstrar no lado esquerdo para vocês verem como eu vou palpar do lado direito. Então, tem mamilo, mama, desce, o fígado 14, que está nessa região. Eu vou lá do outro lado e vou ver como é que ficou o fígado. Dói? E a vesícula biliar, que está do lado da mama, nessa região. Vou aqui do lado direito, que é onde ficam os órgãos. Tudo bem? Tem alguma dorzinha aqui ainda. Aí. Como é essa dor? Aguda ou ela é lá no fundo? Aguda. Aguda, tá. Então, ela tá me contando que eu preciso fazer mais um ponto. Eu preciso fazer VB38 para dar uma acalmada na vesícula biliar, que ainda não foi suficiente só mandar aguinha lá para diluir o sangue. Então, eu vou trabalhar agora a sedação de vesícula biliar. O algodão, limpo o ponto. E vou usar vesícula biliar 38, que fica a 5 tsuns. Isso, VB38. Tudo bem? Vamos lá. Vou lá de novo palpar o ponto, né, para ver como é que foi a mudança. Sumiu a dor. Então, a minha conduta terapêutica funcionou, porque eu coloquei o ponto de sedação e ela sentiu uma dor aguda, então eu tenho que sedar, né? Fui no ponto de sedação, que é a vesícula biliar 38, e ela acalmou a dor local. Então, a função do meridiano da vesícula biliar retoma adequadamente. Então, essa é a minha colocação de equilíbrio da minha paciente, né? Como eu verifiquei o pulso, eu vou retomar para saber se está tudo bem. Vou pedir para o meu assistente marcar 10 minutinhos para eu retirar as agulhas depois, porque é o tempo da circulação energética. Isso, ele acionou lá o cronômetro para eu ter a ação das agulhas, porque já passaram 10 minutos, mais ou menos. Então, para complementar, eu vou deixar mais 10 minutos. E, enquanto isso, eu verifico o pulso, se modificou, né? E vou olhar a língua para ver se também melhorou o que eu queria. Já está batendo diferente. Já está mais no ritmo, já tem uma coisa. Deixa eu ver a língua de novo. Ó, mostra para a câmera, para ele procurar. Isso. Você sentiu molhar a sua língua? Senti mais úmida. Ela mais úmida, né? Porque ela tinha aquelas fissuras que melhoraram muito, tá? Agora eu vou usar um ponto, gente, do stipper corporal para tratar aquela emoção que ela falou, né? É um ponto que fica aqui no meio do peito, é o ponto VC17 e ela vai pôr para fora as emoções sem descontrole, tá? Sem descontrole. Então, aí ela vai ficar com esse ponto 5 dias, que é o ponto do stipper. Então, eu cortei um micropore, tá? Vou colocar a pastilha stipper e é um ponto que é bem aqui no meio do externo, é o VC17, e é um ponto bem interno, né? E aí a gente vai colocar, eu vou colocar no meio do peito dela.
Dá licença. Sempre eu peço licença, porque o paciente tem que estar ciente, né? Que é exatamente aqui, tá, gente? Bem no meio do peito, aqui, na altura dos mamilos. Que deitado. Isso, tudo bem? Respira fundo. Para ajudar a circular a energia. Tudo bem, tem que dar uma leveza no peito, deu? É isso aí. Então, tá. E aí, eu vou preparando os stippers que eu quero deixar, né? Porque aí vai continuar o tratamento, tá certo? Aí eu vou colocar o stipper, já deixo preparado na minha bandejinha. Para quando eu retirar as agulhas, para recolocar, né? Então, vamos falar um pouquinho dos sistemas. O que eu quis fazer com que ela melhorasse, né? Como eu falei, temos os 5 elementos. Falei bastante do madeira, falei do sabor azedo. E como tem emoção, né? Esses pontos que eu coloquei vão refletir no meridiano de coração, que vai, como o meu sentimento é tristeza, que ela fica aqui guardando, né? Que tem a ver com o metal, pulmão, intestino grosso. Eu fazendo circular, vai chegar a energia no elemento metal, ele elemento do pulmão, intestino grosso, através desse VC17. Porque esse ponto, ele tem a ver com o TA superior. O TA superior cuida da parte cardiorrespiratória, né? Então, tem a ver com o meridiano de pulmão, inclusive, e também com o meridiano de coração, porque está aqui no tórax, né? Então, quando eu tenho uma respiração melhor, eu tenho uma boa distribuição de Ti, que é uma das funções do meridiano de pulmão, né? Do Ti da respiração e da nossa defesa orgânica. Então, é bem profundo, não vai só afetar o sentimento, também vai trabalhar a imunidade e a nutrição orgânica do Ti da respiração, né? Então, a respiração flui melhor e o sentimento também alivia, ok? E aí, o meu objetivo foi fazer circular isso. Usei o ponto de rim, que é do elemento água, que é para fazer com que ela caminhe sem mágoa, sem esse daqui, o rim 7, né? Que ele vai trabalhar o movimento do elemento água, que vai ajudar a nutrir todos os sistemas de nutrição, inclusive pele, que vai chegar em forma de vapor lá, nutre todas as nossas mucosas, né? E energeticamente vai nutrir o sangue, né? Com a água do elemento rim e vai fazer com que o sangue não faça coágulos e ela tenha uma menstruação mais harmoniosa, ok? E aí eu usei ponto E36, porque o ponto E36 ele tonifica Yang de baço pâncreas. O baço pâncreas é o parzinho do estômago e ele vai cuidar todo do sistema hormonal, né? E também vai fazer com que o Ti seja fabricado e distribuído, alimentando adequadamente o meu organismo, ok? O baço pâncreas 9, ele ajuda a drenar os líquidos, né? Porque ela tem um pouquinho de edema aqui, então eu colaborando com a função de baço pâncreas, vai ajudar a fazer acúmulo, né? No organismo e colabora com esse sistema que eu quero equilibrar na nossa colega. Esse ponto específico do braço, que é o triplo aquecedor 5, ele vai ajudar com o vento do fígado, tá? Então, esse tremor da língua, ele chama portão do exterior. E aí, ele vai fazer circular e vai diminuir o tremor da língua. Pois não, chegou uma pergunta. Perguntaram aqui, nesse caso, o triângulo de Buda também pode ser utilizado? O triângulo de Buda. Estão perguntando se a gente pode usar o triângulo de Buda. Gente, é um método muito divulgado atualmente. O triângulo de Buda é
pulmão 9, que fica aqui, o C7 e o CS6. E aí faz um triângulo, tá? Faz aqui um triângulo, por isso que chama, batizaram atualmente como o Triângulo de Buda. Ele são pontos que promovem relaxamento. Só ele sozinho, não, tá? Ele vai colaborar, né, com o tratamento, caso essa angústia seja muito grande, se ela estiver muito irritada. Naquele momento, a gente usa o Triângulo de Buda. A gente não pode usar direto, tá? O objetivo da acupuntura sempre é fazer circular a energia, tá? Circulou a energia, funcionou o tratamento. Ela vai relaxar, vai ter uma energia que vai chegar adequadamente nos todos os sistemas. No momento que ela estiver muito irritada, aí a gente pode utilizar o Triângulo de Buda. O número dos pontos de Triângulo de Buda é pulmão 9, C7 e CS6, tá? E aí faz um triângulo, por isso que chamam de Triângulo de Buda. Vocês sabem que existe uma vertente da acupuntura que chama acupuntura esotérica, que é exatamente utilizando figuras, os pontos formam figuras, né, desenhos no corpo. Um deles, agora batizado de Triângulo de Buda, né, uma coisa atual, por causa que traz relaxamento, e o Buda medita, tá? Mas antigamente era um triângulo, mas agora batizaram de Buda, só para vocês saberem um pouquinho da história, tá bom? O IG11, gente, que eu coloquei aqui, né, no cotovelo, aqui, dá para ver, IG11, ele é um ponto que ajuda a redirecionar o vento, esse tremor que elas têm internamente, e junto com o E36 ele vai ajudar a nutrir e distribuir o Qi, lá para todos os órgãos e vísceras. Então, são 2 pontos que a gente usa bastante para equilibrar a saúde do paciente. Eu vou pedir para ela mostrar a língua para a gente ver como é que está o tremor. Melhorou muito. Olha que bárbaro. Muito, muito. E ficou uma coisa que eu vou fazer um stipper para ficar, que é um pouquinho de ansiedade, que talvez seja por isso que ela tenha essas crises de raiva, ok? Então, aí sim eu vou usar um dos pontos do Triângulo de Buda, mas eu não preciso pôr os 3. Por quê? Porque eu já circulei energia, né? Eu vou guardar essa cartada do Triângulo de Buda numa emergência, tá? Igual aos nossos analgésicos, nossos remédios, se você repete muito a utilização, eles acabam diminuindo o efeito, vamos falar assim. Tá? Então, a gente usa, sim, Triângulo de Buda, mas de vez em quando. Como eu já tenho um ponto prontinho com o micropore e o stipper, tá? Eu vou colocar o ponto CS6, que é um ponto tranquilizador. Gente, são 2 tissum aqui, ó, bem no meio do punho. Esse ponto a gente pode se colocar quando a gente tá, isso, capricha no micropore 5 dias, tá? E aí observa. Vai ser legal porque vem o fim de semana, né? E nós estamos gravando num dia que antecede o final de semana, numa sexta-feira, né? Nós estamos aqui com a live. Então, ela vai aproveitar o relaxamento de semana já com os pontos de acupuntura, né? Nós temos, gente, cartelinhas que vem pronta, tá? Vou abrir para vocês verem. É uma cartelinha que vem prontinha. Eu sempre tenho na bolsa, emergencialmente, porque acontece coisas com a gente. Então, eu também me coloco, tá, gente? Situações que acontece algum desequilíbrio. Tá vendo, ó? É uma cartelinha que vem pronta, vem 10, né? O stipper já pronto. E aí é só retirar, né? Eu retiro
para não tocar, tem que tomar muito cuidado para não tocar, porque já está pronto. Estou tentando descolar, descolei, né? E aí você já pode colocar no paciente, já vem prontinha, né? Então, a gente coloca, deixa no paciente e já vai promover o equilíbrio. Sabe que eu tenho pacientes de todos os tipos no consultório, né? Tenho pacientes que já aprenderam vários pontos, eu dou aulas online do produto no site do Stipper, que é stipper.com.br, que são dicas para o cotidiano, né? Para as pessoas se auto-aplicarem. Isso a gente compra pelo site, tá? A gente não vende. A gente utiliza nos ambulatórios também de acupuntura da pós-graduação USCs, né? De acupuntura e é amplamente difundido. O silício, gente, ele é um condutor de energia. Sabe as ondas do radar, né? Do sonar, tudo é condução pelo silício, né? E no nosso corpo, nós contemos silício. Então, nós temos a condição, não é uma substância que a gente não conhece, né? Então, o corpo reconhece o silício em contato com a pele, né? Então, é muito interessante, é um jeito de fazer acupuntura não invasiva, principalmente eu gosto muito de usar em crianças. Em crianças eu uso a cartela que é com stipper bem pequenininho, que é auricular. Pode perguntar, chegou uma pergunta. Deu 10 minutos. Então tá, vamos tirar. Aí, olha aqui, gente, a pastilha bem pequenininha. Ó, tá vendo? Isso é para pôr na aurículo, que eu vou fazer agora. O próximo passo do atendimento é fazer aurículo para confirmar o tratamento e ela ir embora. Então, eu já posso retirar as agulhas, né? Vou pegar sempre pego um algodão seco. Vamos retirar. Sempre eu aperto o pontinho, porque pode acontecer. Isso é descartado, eu vou colocar numa bandejinha de inox e depois a gente tem que jogar no lixo Descarpac, que é uma caixinha própria para jogar agulhas, né? Porque elas não são reaproveitáveis, elas são descartáveis, né? Então tem uma caixinha amarela, muito comum, chamada Descarpac. Existem outras marcas, mas o mais comum é essa caixinha. E aí é um lixo que é retirado, né, por uma empresa que vai para incineração, tá? Ok? Estou retirando. Tirando vesícula biliar. Às vezes sai uma gotinha de sangue, tudo bem. Por isso que a gente tem um algodão, né, para retirar, ó, esse pontinho, saiu uma gotinha de sangue. Aí a gente tem que jogar o algodão, existe um saquinho próprio para descartar, que é material contaminado, que é diferente da agulha. Tá? O da agulha, ele é o Descarpac. Tirei da perna, agora vamos retirar dos braços. Como contaminou aquele algodão, eu vou pegar um novo algodão. Aí, vamos pegar aqui. Esse pote, ele é bem protegido para não contaminar o algodão. Ele sai, vou pedir para ela colocar o braço aqui. E vou retirar o IG11.
e vou retirar o da testa. Percebam, aqui na testa eu ponho um algodãozinho. Como a face é bem irrigada, a gente sempre toma mais cuidado para ver se não sai. Porque às vezes você tira a agulha e a agulha, ela não, na hora não sai. Depois o sanguinho vem, mas não é o caso dela. Olha que beleza. Foi tudo bem. Vou perguntar como você está se sentindo. Tranquilo. Tranquila? Tá diferente de quando você começou a sessão? Uhum. O que mudou? A questão, acho que da saliva, tá salivando bem bastante. Que fica bem seca essa região. E acho que essa questão da tranquilidade também. Tá. E aí depois você tem que observar e nos contar no próximo atendimento o que a gente tem que continuar fazendo. Eu vou deixar agora o stipper nos pontos para continuar tratando. Chegou uma pergunta, pois não? Perguntaram qual é a marca que você está apresentando. A marca que eu estou apresentando chama Stipper, tá? Tá aqui, ó, Stipper, que é um dos patrocinadores. Ele cedeu os produtos para a gente usar e para sortear, tá? E aí, ele chama estímulo permanente, ok? E ele é a pastilha de silício, né, que contém silício e que no ponto de acupuntura ele vai fazer com que ele seja harmonizado e conduzir a circulação de energia. Ele é muito interessante, viu, gente? Olha, IG11 e E36, desculpe, que é o ponto que eu coloquei a agulha, eu tô colocando o stipper para ela ir embora com esses pontos. O IG11, dobra para mim, por favor. Isso. Eu coloquei o VC17, já tá lá, que vai permanecer. Vou colocar o IG11 desse lado também. Aí. Vou colocar o ponto VB43, que é o ponto que tem a ver com essa dor de cabeça. E aí, quando você sentar, eu vou te ensinar a massagear esse ponto para você aprender, para quando você tiver a dor de cabeça, tá? Para ajudar a aliviar. VB43. Eu não sei se você passou creme. Acho que um pouquinho. É porque tá... Quando passa creme, gente, a aderência do micropore pode... E aí a gente pode pôr mais micropore. Ainda mais no pé, né? Então, pronto. Fala, Daniel. Daniel não, é Diego. Desculpa. Perguntou, o stipper é alternativa para quem tem medo de agulha? E isso, o stipper é utilizado para... perguntaram se é um alternativo para quem tem medo de agulha. Gente, eu uso muito stipper, inclusive em crianças, né? Como eu falei, exatamente porque a agulha é aterrorizante, né? Tem gente que não quer fazer acupuntura porque tem medo, mas a gente pode usar outros materiais, sementes, magnetos, mas tudo tem a sua ciência. E o stipper, ele é harmonizador geral, gente. Pode usar como opção de não... acupuntura não invasiva, a gente chama, tá? A Kátia, ela está perguntando, professora, posso sempre utilizar stipper nos pontos que estavam as agulhas? Sim, pode sempre utilizar. E o que eu gosto, gente, é assim...
a pessoa vai embora da sessão e continua sendo tratada por 5 dias, tá? E aí, então, quando volta para você, vai ter menos desequilíbrio e a pessoa vai equilibrar mais rápido. É por isso que eu uso o stipper, para complementar, tá bom? Vamos lá. Eu vou tirar a nossa amiga da maca, vou sentá-la. Vamos dobrar a perna, por favor. Isso. Peraí que eu tenho que tirar as coisas para você não se machucar, que eu fui colocando aqui. Deixa eu descartar o material que eu fui usando. Que tem o lixo aqui do lado de material contaminado. Já descartei as agulhas. Separei as agulhas para descartar no lixo amarelinho, que ele fica num lugar específico, né, disso. E aí eu vou sentar e vou observar a orelha dela e acrescentar uns pontos para ela ir embora e tratar todos esses desequilíbrios. Eu vou segurar a maca, vira de lado. Pra cá? Isso. Agora senta. Isso. A gente sempre acompanha a pessoa sentando para ela não ter, porque tem pessoas que têm tontura na hora de levantar, então a gente tem que estar por perto. Se acontecer a tontura, a gente pega assim, ó, o dedão vai no buraquinho da orelha, faço uma tiara bem no alto da cabeça, eu aperto e a tontura vai passando, passa mais rápido, tá? Que é o ponto VG20, porque tá tudo parado aqui e aí faz descer o equilíbrio. Vou mostrar a orelha da nossa amiga. Você é destra? Você escreve com a mão direita? Sim. Então, a gente olha a orelha do lado direito. Na orelha, não são pontos de acupuntura, são áreas. Nós já temos até uma live do professor André Miga sobre a auriculoterapia, mas eu vou pôr os pontinhos para complementar, tá bom? Pois não? Professora, o Marlon perguntou, professora Suzete, o paciente pode ficar mais de 5 dias com stipper? Oi, Marlon, tudo bom? Não vai funcionar, porque a quantidade de silício que está impregnado na pastilha já não vai funcionar mais depois de 5 dias, tá? A atuação é específica desses 5 dias. A pergunta dele é se poderia ficar mais. Não, porque só vai atuar por 5 dias. A Elaine está perguntando, prof, precisa colocar o stipper bilateralmente? A Elaine pergunta se eu preciso colocar bilateralmente. Elaine, depende, no começo do tratamento eu ponho bilateralmente. E aí se eu for usar local, no problema de dor, né, na área de dor, do incômodo, do desequilíbrio, eu só ponho do lado do onde está o incômodo, tá? Mas nos meridianos o ideal é bilateralmente, tá? Como a gente põe agulha. Tá? Vamos lá, ela vai virar para cá, eu vou mostrar a orelha, tá? E aí, aqui é a região da cabeça, que é onde eu vou colocar um ponto, que é a reclamação dela. É uma área reflexa, né, que vai refletir no órgão e na víscera. Vou colocar na região um ponto chamado Sheimen, que é um ponto de relaxamento. E vou pôr na área do fígado, porque é o lugar que eu falei, já expliquei, que tem a ver com a distribuição do sangue através do seu ti, para não ter estagnação.
Tudo bem? É isso aí. E assim, eu termino esse atendimento, né? Peço para ela observar o seu corpo, perceber como os sintomas vão acontecendo durante a semana. Ela está no período de ovulação, então a menstruação vem entre 12 e 15 dias, mais ou menos, né? E aí ela observa e volta para o atendimento para a gente poder continuar a equilibrar, né? E eu aí faço o relato no caso clínico e para poder dar continuidade ao atendimento. Agradeço você de estar aqui, né? E eu vou continuar dando dicas de autotratamento, tá bom? Olha o ponto lá no pé, tá vendo? No quarto dedo, ali. Vou pedir para você sentar na cadeira e se auto-tocar nesse ponto, pode ser? Pode. Porque aqui na maca dá né, uma Nessa daqui? sensação. É, nessa cadeira aqui, ó. Vamos lá. Faz o 4. É melhor, né? Este aqui, né? É. Tanto faz. Esse é o ponto. Vou tirar o material. Esse é o ponto no pé. Então, você vai massagear assim, ó. Apertando. Isso, ó. Assim. Intermitente. Isso, muito bem. Quanto tempo? 3 minutos. Quando começar a dor. Mas com vontade, tá? Tá. Não é fraquinho. Que essa cadeira ela é altinha, mas é o jeito da gente trabalhar, se autotratar, né? E qualquer um pode comprar o Stipper, tá, gente? Não precisa ter acupunturista para comprar, é só entrar no site www.stipper.com.br e adquirir o seu pote ou a cartelinha, tá bom? Em loja de produtos de acupuntura também tem. E agora vamos entrar com dicas Muito obrigada por você ter vindo, tá? Obrigada. Vamos lá. Se vocês quiserem solicitar alguma dica de algum tratamento de vocês podem perguntar, que as pessoas vêm para cá e eu dou dicas para vocês. Mas eu vou citar pontos que vocês possam usar para vários tipos de dor de cabeça agora, já que uma das reclamações da nossa paciente foi dor de cabeça, né? E que a gente pode se autocolocar em situações da dor de cabeça, né? Na medicina chinesa, quando você tem dor de cabeça de topo, no topo da cabeça, tem a ver com o meridiano de fígado. Aí a gente vai colocar os pontos no meridiano de fígado. Vou ter que pedir para a amiga sentadinha aqui, né? Porque aí ela vou dar o exemplo nela, né? De autotratamento. Não é mais o atendimento dela, é só dicas de autotratamento que você pode se colocar ou acrescentar no seu tratamento, né? Dos seus pacientes, tá bom? Vamos lá. Uma dica sempre interessante é o ponto fígado 3. É um ponto, né, fígado 3, bem no peito do pé. Isso, ó, entre segundo e primeiro dedo, peito do pé. Ela é o ponto fígado 3, que ajuda na dor de cabeça de topo, quando dói no topo, tá? Quando você tem dor de cabeça que tem a ver com o maxilar, né? A gente vai usar esse ponto da orelha que a gente usou aqui. No lóbulo. Ele é um ponto para dor de cabeça, né, que tem a ver com o maxilar. Esse aqui. Isso. Agora, dor de cabeça na testa. A pessoa conta que tem dor de cabeça na testa. É um ponto do meridiano de estômago que a gente vai ter que usar
lá no pé, o ponto E44. O ponto estômago 44, ele é um ponto que leva água para o estômago e vai aliviar a dor de cabeça de testa, que é entre segundo e terceiro dedo. Tudo bem? Aqui. Esse aqui. Depois a gente deixa só o que precisa em você, tá? O ponto E44. E se tiver dor de cabeça na nuca, tá doendo a nuca, é excesso no meridiano da bexiga e deficiência do meridiano do rim. Então, a gente vai fazer um ponto de tonificação de rim, que é o ponto R3. Deixa eu colocar o ponto. Tem uma nova pergunta e vamos lá. Maléolo, que é o pontinho do tornozelo, que o dela quase não aparece, é formação, né, de cada um. Ele atrás do maléolo R3. Percebo que o meu maléolo é super saliente, tá vendo? E aí aqui é o R3, do lado de dentro da perna. Que ele é um ponto que vai equilibrar o rim e melhorar a dor de cabeça de nuca, tá? Então, várias dicas de autotratamento. Vamos entrar à pergunta. A Priscila está perguntando, professora, qual o ponto para a cólica menstrual? Ai. É quando a cólica começa? Ai, é muito boa essa pergunta, Priscila. Ela está perguntando qual é o ponto da cólica menstrual, né? É básico, é o baço pâncreas 6. E no começo da cólica, em qualquer fase que você está cólica, você já está bem forte, você tem que ficar repetindo, né? Aperta 3 minutos, descansa uns 5 minutos de novo. Mas se é inicial, ela some, é mágico, que é o ponto BP6. Vamos ver, vou mostrar aqui no pé, na perna do paciente. O ponto baço pâncreas 6, gente, tem aqui o maléolo externo, maléolo interno do lado. A gente põe 4 dedos do paciente. Então, a paciente faz assim, eu meço a minha mão na dela, coloco 4 dedos e vou colocar bem em cima da parte da tíbia o BP6, baço pâncreas 6, que ele é um ponto, né, que é para cólica. A gente aperta, fica apertando, ó, continuamente 3 minutos e coloca o stipper, tá? Então, tem 2 ações. Aperta continuamente por 3 minutos, aprende, se tiver, e coloca o stipper. Ah, é um alívio imediato. Pois não. Tem mais? A Elaine está perguntando, prof, uma das minhas maiores queixas é a insônia. Como podemos utilizar o stipper ou a acupressão? Tá. A Elaine pergunta que a maior queixa dela é insônia. Eu vou perguntar, eu vou ter que conversar com ela, cair de olho na mensagem. A insônia demora para pegar no sono, ou você fica dormindo e acordando, ou chega uma hora que você acorda e não dorme mais, que tem diferença. Vou explicando as diferenças e aí você me conta qual é o seu tipo de insônia, tá bom, Elaine? A diferença é assim, você tem, demora para pegar no sono, você deita e fica fritando e não dorme, né? Fritando virando para cá, para lá e não dorme, né? Não consegue relaxar e dormir. Ele tem a ver com cabeça que fica pensando, ansiedade, fogo de coração. Então, aí a gente pode usar o ponto C7. Ó, C7 é essa bolinha aqui, abaixo é o C7. Pega você para você aprender. Aqui, ó.
Isso, ó, tá vendo? Aí você pega esse ponto e fica apertando continuamente 3 minutos. Ela respondeu, a paciente acorda e não consegue voltar a dormir. Tá, e não sabe a hora? Não. Ah, que pena. Porque assim, os canais de energia têm horário, tem tempo. Então, das 3 às 5 da manhã é meridiano de pulmão. Então, a gente vai usar um ponto P5, que é nessa região. Para pegar no sono, lembra? Se fosse, é o C7 e no meio da palma da mão, que é o C8. E se for das 3 às 5 da manhã, é o P5, tá? Que é o horário. Se for da 1 às 3 da manhã, é fígado, tá? Que é o horário do meridiano de fígado. Aí a gente vai fazer aquele ponto do peito do pé, que nós fizemos nela para outro motivo, que é esse ponto aqui, ó. Bem no peito do pé. Para auxiliar, ensina a pessoa para auxiliar, voltar a pegar no sono. Mas recomendo uma sessão de acupuntura para a gente fazer o que a gente fez na Alcione, que é para equilibrar o geral. Isso é emergencial, tá? É bem interessante emergencialmente. Tá bom, Elaine, então vamos ter que perguntar para a paciente que horário que acontece isso, né? Para a gente poder direcionar. Mas tem a dica, se for no horário do fígado, F3. Se for no horário de pulmão, que é das 3 às 5, pulmão 5, ok? Mais pergunta? Não? Quer falar mais alguma coisa? Não? Achei bem interessante. É bem interessante, né? Tem dicas bem interessantes. E a relação com os meridianos de desequilíbrio, a gente não tem que aprender como é diferente, né? Mas sentimento, lembra sempre que tem a ver com pulmão, a tristeza, né? Pulmão, intestino grosso. O sentimento da madeira, raiva, né? Ou não ter raiva nenhuma, gente, porque raiva nos move. Ela é necessária para a gente se mover, né? E quando não tem raiva nenhuma, é complexo também, né? Não está vivendo a vida, né? Então, a raiva te dá jogo de cintura para poder decidir coisas para a vida. A emoção do elemento fogo, recordando, tem a ver com alegria ou falta de alegria. Inclusive, a gente tem um ponto que chama alegria de viver, que ajuda, né, nas emoções, que é um pontinho aqui na prega do cotovelo, do lado do dedinho, que é o ponto C3, que é o ponto água de coração, que ajuda na alegria de viver, tá? Para a pessoa se equilibrar, né? E depois tem o elemento terra, que tem a ver com o estômago e baço pâncreas, tem que fazer formar o Ti, então tem energia do alimento para formar o Ti, né? E nutrir todo o nosso organismo, né? Que tem a ver com o estômago e baço pâncreas, elemento terra. Ele tem a ver com todas as nossas transições de vida, transições de estação, transição de vida, momento adolescência, que é bem característico, o humor modifica, né? O comportamento para se adaptar na fase adulta. E o elemento metal, que tem a ver com pulmão e intestino grosso, tem a ver com o envelhecimento, com a maturidade, desculpe, quando você chega numa fase onde você já se mantém, já decide o que você quer da vida, né? E o último elemento, que é o elemento água, que são 5, né? Que não é o último, ele é o último que eu não tinha falado, ele tem a ver com rim, bexiga e tem a ver com, aí sim, com o envelhecimento, a volta à dependência, né? Porque quando a gente envelhece muito, a gente precisa de alguém para cuidar da gente, né? E
e vamos chegar até o momento morte. E aí vai renascer no elemento madeira, nascer novamente, que é a madeira primavera, onde tudo renasce, tudo brota, né? E é o jeito da gente equilibrar os 5 elementos da natureza, tá certo? Falei da dor de cabeça, dos tipos de dor de cabeça, falei do ponto de cólica menstrual, né? E também falei do ponto para tonificar o Ti e tirar a emoção do tórax, né? E aí a gente usa o VC17. E acrescentei o CS6, que também ajuda a movimentar o Ti do tórax. Ok, gente? Esclareci as dúvidas. Querem perguntar mais alguma coisa? Não? Se não, posso dar mais dicas de autotratamento. Então, vamos lá. Perguntaram aqui para você dar dicas para quem tem 65 anos. Falta de equilíbrio no corpo com 65 anos. 65 anos, falta de equilíbrio. É uma pessoa que talvez ela não... sei lá, deve só equilíbrio, porque a gente vai perdendo com o passar da vida, né? Vou colocar o stipper no R1, tá? Vamos mostrar o pé, região plantar. Dá para estender? É aqui assim, ó, R1. Bilateralmente. O ponto R1... ele pode ajudar no equilíbrio, inclusive de sequelas neurológicas. Pessoas que estão com a cabeça muito cheia de problema, né? Ele é um ponto que faz conexão com a energia da Terra, que é a energia Yin, tá? E vai ajudar no equilíbrio, inclusive em doenças neurológicas, tá? Por exemplo, Parkinson. Tá? A gente pode usar o R1 bilateralmente para melhorar o equilíbrio. E tem que fazer exercício, atividade física, não tem jeito, né? Tem que ganhar músculo para equilibrar. Fala, Diego. Mostra o ponto na câmera do meio. O R1? Vamos lá. Câmera do meio, aqui, ó. Então, é entre, faz a conchinha. E aí faz um buraquinho bem no final no começo da curvinha, no meio, R1, tá? Rim1. Tá? É um ponto muito bom para ligar com a Terra. Inclusive, a Elaine que falou da insônia, você pode usar o R1 como complementar, para tirar a energia da mente, mandar para a Terra e conversar. E trazer essa coisa yang da cabeça que a pessoa não dorme. Já que falamos de yin e yang, a parte do alto do corpo é yang. E a parte de baixo do corpo é mais yin. E a gente sempre tem que conversar o yin e yang. Então, o R1, ele vai tonificar o yin do rim, né? E vai fazer com que essa energia yang não fique lá te cutucando com muitos pensamentos, com insônia. Ele colabora também. Vamos lá, mais uma pergunta. A Priscila está perguntando, professora, meu filho é bem agitado. Tem algum ponto para acalmar? Ele tem 8 anos. Tem vários pontos para acalmar. A criança, gente, responde muito mais rápido, tá? Então, ele precisa pegar, né, acalmar e ficar mais equilibrado, né? Não incomodar. Esse ponto CS6 que eu coloquei nela, ele é um ponto que pode ser utilizado. E também o ponto C7. Na criança, a gente pode usar um stipper no pequenininho auricular, porque a criança tira, né? Ela não vai ficar com esse stipper com a gente esperando os 5 dias. A gente coloca o C7 e aí no dia seguinte ele vai tirar de novo
à noite repete o C7, tá? Se for uma agitação durante o dia, é uma conversa, né? Que você tem que ter, sentar do lado e coloca o ponto, a criança vai perceber o relaxamento e a gente vai colocar. Vamos lá, tem mais uma pergunta? A Elaine está perguntando, como ajudar a pessoa com tosse causada por refluxo ácido? Ou a gente usa o ponto VC12, Elaine, se você for da área ou não, né? A gente pega assim, ó, tá vendo? O fim do externo, foi o ponto que eu palpei nela para saber como é que estava a energia do estômago. Sente o umbigo, na metade da distância é o VC12. A gente coloca o stipper nesse ponto. Aí, depois que colocou o VC12, que é bem aqui no meio, eu vou palpando até chegar no VC, no final do externo. E nessa palpação, eu vou sentindo alguma coisa mais durinha. É onde eu coloco de novo mais um stipper, tá? E quem trabalha com agulhas pode colocar na sessão a agulha de acupuntura, ok? E, enfim, muitas coisas a gente pode tratar a acupuntura. Perceberam que não é só cadeia muscular. Quando a gente usou o E36 para ajudar a nutrir a nossa amiga também, vou pedir para mostrar a perna dela, aqui na câmera do meio, que é o E36. Por exemplo, ele chama Zuzan Lee. É 3 milhas de perna. Além de nutrir o organismo, ele vai ajudar na flexão e extensão do tornozelo. Faz assim com o pé, para cima e para baixo. Não o joelho, só o pé. O joelho fica quieto e faz flexão e extensão do... Isso! E esse ponto, ele ajuda neste movimento de flexão e extensão. Então, ele ajuda na caminhada, no exercício, para ter pique na perna, gente. Tá? Então, o E36, perceba como é muito grande. Além de tonificar o Qi e nutrir o organismo, ele vai fazer com que o Qi do movimento da flexão e extensão seja melhor, adequado, mais equilibrado, e a pessoa pode caminhar melhor. Então, também colabora com o equilíbrio, para quem corre, para quem dança, para quem fica muito em pé, né? Ele colabora nesses tratamentos também. O estômago 36 é amplamente usado, né? Exatamente porque ele nutre o organismo, né? E ajuda na função de pernas. Tá? Isso a gente usa para também atletas, e eles podem usar durante a prova. Eu tenho pacientes que correm e eu ensino eles se colocarem, não dá doping, e vai fazer uma função melhor de flexão e extensão da caminhada, né, do correr, e ele ter um melhor rendimento. É um dos meus livros que chama Acupuntura nos Esportes, pela Forte Editora. É bem interessante como também atua na cadeia muscular. Mas o meu paciente teve um AVE e aí ele tem uma sequela naquela perna. Pode usar também. Ele vai colaborar na reabilitação e vai colaborar com o paciente, né, na reabilitação do seu paciente e no rendimento esportivo. Então, os pontos, eles têm uma amplitude muito grande, né? Como nós fizemos, eu dei o exemplo da dor de cabeça, IG4, o IG4, ele é um mestre da face. Então, todos os problemas que acontecem na face, por exemplo, eu fiz um procedimento cirúrgico na boca. Foi colocado o IG4 exatamente para ajudar na intervenção, né? E na cirurgia, para ser mais limpa, não ter tanto sangramento, para ter uma melhora na cicatrização. Então, usamos o IG4, a minha acupunturista e eu, colocamos para que a gente acontecesse tudo bem. Eu não tenho nem edema. O implante foi feito quarta-feira. Está perfeito. Tá? Então, é uma maneira também, uma ferramenta complementar à acupuntura. Perceberam a amplitude, gente, né? É bem interessante, né? Aí,
é isso aí com a nossa paciente. Vou liberá-la. Caso vocês queiram alguma mais dica, me diga aí. E eu vou fazer em mim um pontinho que estou falando muito. Preciso também me tratar. Então, eu vou pegar o stipper, né? E vou fazer um pontinho de pulmão 9. Porque a nossa amiga já tem muito ponto. Vem aqui, pulmão 9. O pulmão 9, ele é um ponto mestre de vasos sanguíneos, né? Ele vai ajudar na circulação sanguínea, na circulação de Qi, tonificando o meridiano de pulmão. E ele também ajuda na cicatrização. Já que eu fiz um procedimento cirúrgico na minha boca, né? Eu vou usar o pulmão 9 para ajudar nessa cicatrização. Então, coloquei bilateralmente, coloquei o pequenininho, que é auricular, né? Aqui, e ele tem que ser trocado diariamente. A quantidade de silício que tem impregnado nele é muito pouco para durar 5 dias, tem pouca quantidade. Então, a gente tem que trocar diariamente quando você usa o auricular no corpo, né? E quando a gente trata crianças, né? A gente coloca auricular exatamente porque a criança acaba tirando tudo. Em crianças agitadas que dormem e se mexe muito, eu pus uma agulha no atendimento da Alcione, que é aqui na testa. A gente pode, depois que a criança pegou no sono, colocar o stipper aqui, para a criança ter um sono mais tranquilo, não se mexa tanto, não tenha sonhos, né? Não consumir, você conseguir dormir porque a criança relaxou, né? E tem um sono mais duradouro. Então, a gente usa o Yin Tang, que é um jeito de trabalhar a acupuntura em crianças que têm agitação. E geralmente a criança é agitada, né, gente? É um momento infância, é um momento que a gente fala que é o momento do elemento fogo. Ninguém é mais agitado que uma criança. Então, até a gente tem a frase, minha avó fala, ih, tá muito quieto, deve estar doente. A criança, quando fica muito quieta, ou está fazendo arte. Então, a gente tem que estar sempre de olho na criança, né? E, enfim, é isso aí, gente. Isso é o mundo da acupuntura. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou às ordens. Se quiserem mandar e-mail, mandar para a faculdade, universidade. E, de novo, vou falar, o nosso curso de pós-graduação, para quem está assistindo essa live, tem 20% de desconto e isenção da matrícula. Então, aproveite. As turmas serão para começar mais ou menos em março e abril, né? E espero vocês lá na sala de aula para a gente trocar ideias como nós estamos trocando hoje, né? E é isso aí. Diego, tem alguma reclamação que eu posso fazer, atender? E alguma dúvida mais para a gente trazer para os pacientes? Ou a gente pode ir encerrando, se puder. Então, é isso aí, gente. Muito bom ficar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se mandarem um e-mail, uma mensagem, ele transmite e eu posso responder para vocês, tá? E até breve, se Deus quiser.